Oi, família ítalo-brasileira, tudo bem? Mais uma vez aqui, vamos dar continuidade aí aos nossos vídeos sobre cidadania italiana pela via judicial, tá? Embora nós sabemos que tem a via administrativa, que eu vou estar sempre abordando alguma coisa sobre isso, mas o nosso foco aqui é a cidadania via judicial, tá? Que é feita diretamente na Itália, sem precisar ir até lá. Você fica aqui, manda a documentação para lá através de advogado, protocola um processo lá, e ao final você tem sua cidadania da família reconhecida e pode ser feito o passaporte diretamente aqui no consulado e depois é para a vida toda, tá bom? Por sentença judicial. O nosso tema de hoje, como vem aí numa sequência, né? Fiz o primeiro vídeo de apresentação basicamente, mas agora nós vamos começar a destrinchar aí caso a caso as situações que dá direito à cidadania, né? E hoje quero abordar aí o assunto, a questão da cidadania via paterna, a via materna e contra a fila dos consulados, né? Que é uma das situações mais importantes que dá direito aí, dá ensejo a protocolar essa ação pela via judicial diretamente na Itália, tá? Bom, pela via paterna, como muitos sabem, né? Para quem não sabe, vou dizer aqui, não tem limite de gerações, como eu disse já no primeiro vídeo, né? Para quem viu ali, ela vem aí de tataravô, bisavô, vô, né? E segue uma linha paterna direta, né? Que transmite a cidadania pela via de sangue, tá? A via materna até 1948. A mulher italiana, ela não era emancipada, logo ela não transmitia a cidadania diretamente. Então, com uma sentença judicial, formou-se uma jurisprudência em 2009 em Roma, de que passou-se a admitir as ações judiciais, né, para o reconhecimento da cidadania pela via materna, né, para aqueles que têm ascendentes aí pela linha materna, né. É claro que existem várias nuances aí e diferenças, certo? E inclusive na própria linhagem é uma questão da gente analisar documento, né? Cada caso é um caso de quem transmite, não necessariamente que tenha na sua linhagem ascendente uma mulher, de que será pela via materna. Isso depende muito do nascimento do próximo filho, do homem, né, que nasceu depois dessa mulher. Mas isso a gente analisa caso a caso. O importante é que você saiba que, independente disso, tudo pode ser feito pela via judicial, materna, paterna e contra a fila dos consulados, tá bem? Então, o que acontece? O que muda é a questão um pouquinho na questão de documentação para a via materna. Existe uma documentação específica, né? Não muito diferente, mas tem. Na questão paterna, diferente da situação administrativa, processo administrativo direto na Itália, a via judicial ela exige menos documentos, tá bem? Porém, ela exige documentos diferentes da via administrativa, certo? Que são provas ali que você tem que reunir para poder dar ensejo, protocolar essa ação pela via judicial, tá? Basicamente é isso. A gente analisa caso a caso, basicamente a gente vê se a pessoa tem o direito, a partir dali a gente só faz essa diferenciação se vai ser pela via materna ou paterna. Ambas vão ser pela via judicial, correto? O que acontece com a fila dos consulados? Pela lei italiana, o órgão público não pode demorar mais que 2 anos para te atender. Então as filas do consulado hoje no Brasil, estamos aí, para quem protocola hoje, se inscreve lá para entrar na fila para entregar a pasta de documentos, não é para fazer cidadania, é para entregar a sua pasta lá. Está aí entre 10 a 15 anos até, né, de espera. E tem um detalhe, mesmo que você vá entrar na fila do consulado ou você já esteja, você saiba que o momento que você entregar a sua pasta de documentos lá, não significa que eles já vão reconhecer a sua cidadania. Pode ser que na análise de documentos feito pelo funcionário público,
ele veja que tem alguma coisa errada e te retorne esse documento e mande você regularizar. Até uma retificação é possível acontecer. Então, imagina, você tem que voltar para o final da fila, correto? Eles não vão seguir com aquele processo, não é? Ou seja, hoje é praticamente inviável. E a lei italiana não admite isso. Por isso, as ações admitidas hoje pela questão da comprovação da demora, né, pelo órgão público italiano de reconhecer a cidadania, porque é um direito que você já tem, ele só vai ser reconhecido, né, uma vez que comprove, tenha toda a documentação, simplesmente você vai ter esse direito reconhecido, você já tem ele desde o nascimento, né, porque é de sangue. Então, quando você tem a cidadania reconhecida, ele retroage desde a hora que você nasceu, não é dali para frente, né? Então, uma vez que você tem a certidão de italiano, certidão de nascimento reconhecida, registrada, você é como se você fosse já italiano pela vida toda, desde quando você nasceu. E assim, todos aqueles que ingressarem na ação, né? Seja primos, os tios, pai, mãe, filhos e assim por diante, tá? Então, basicamente, hoje, a abordagem é sobre isso. Por que a via judicial, quem tem direito, como que gera? Então, a via materna sempre vai ser judicial, porque a via materna ela não é feita de forma administrativa, ela nunca foi, né? Então, o que vem? A via paterna, que hoje ela é feita pela via judicial e contra as filas do consulado, porque, pela lei italiana, não pode demorar mais que 2 anos para que eles te atendam, que atendam as famílias, né? Então, porque de fato são italianos aguardando apenas um reconhecimento. Então, já que o direito é igual para todos e deve ser assim, e a Itália respeita isso, a justiça italiana ela é muito segura quanto a isso. Inclusive, houve mudanças no Código Civil italiano em relação a esse reconhecimento de cidadania através da via judicial, tá? Então, para você ter mais segurança, eu indico, como advogado, tá? Como italiano que fiz minha cidadania, que procure um advogado que saiba e conheça a fundo sobre as leis, faça tudo dentro da lei, tá? Desde aqui até a finalização, tá bom? Sem intermediários, fique atento a essa situação, tá? A Itália em si, tanto a questura, a polícia italiana, né, o judiciário, eles estão, os órgãos públicos, eles estão muito atentos à documentação e como o cidadão se porta para o reconhecimento de cidadania. Então, tem muita gente ainda naquele pensamento antigo da via administrativa. E lá, daquele jeitinho, eles estão pegando isso de forma muito séria, né? Assim como sabemos aí, muita gente está com processo de perda de cidadania, né, com o passaporte cassado, muitos que estão em muitos lugares aí morando em países, diversos países, sem poder mudar da sua cidade, passar pelo aeroporto porque vai ter o passaporte apreendido, tá? E pode responder por crime. Então, o que aconteceu é muito grave. Então, a via judicial ela se torna segura em vários aspectos, tá bem? Eu vou bater nessa tecla porque ela é muito importante. Não que você não possa fazer sua cidadania pela via administrativa na Itália, você pode e deve, mas desde que você vá lá e more lá. E eu vou estar repetindo isso muito porque demora para as pessoas entenderem. O brasileiro quer as coisas muito rápidas e com a maior facilidade possível. A questão da cidadania italiana, ela é uma coisa que é para a família toda e não tem, uma vez reconhecida, pelo resto da vida. Você vai passar para os seus filhos e ele tem muitos benefícios, né? Um passaporte europeu tem muitos benefícios. Então, é uma coisa muito séria para você querer fazer como se fosse ali na esquina comprar um sorvete. Tem que tomar muito cuidado, fazer as coisas através de um profissional qualificado e que sabe te orientar, te mostrar o caminho correto e estar atento ao que está acontecendo na Itália, seja na via administrativa, seja na via judicial, tá bem? Finalizando esse vídeo, para reforçar aí, eu indico a você que assine as notificações, tá? Nos acompanhe aí na nossa página no Instagram, nossa página aqui no YouTube, para você receber as melhores informações, estar sempre antenado com o que está acontecendo e as novidades sobre
a processo de cidadania italiana pela via judicial. Um abraço, fiquem com Deus.